Vamos ler Atos capítulo 16, versículos 5 ao 7. Atos 16, verso 6. Nós vamos ler até o 9. O verso 5 que eu disse, antes. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mais uma vez, grande Deus, nós desejamos mais te seguir, fazer o que te agrada, sabendo que isto entristece a nós mesmos, porque a sua palavra, ela sempre foi diferente. Ela não segue a ideia do homem. O homem não dá conta de seguir a ideia de Deus, mas somos submissos, sujeitos da mesma forma, Senhor, porque queremos te ouvir, queremos fazer o que te agrada. Opera em nós, perdoa nossas faltas, que o nosso coração seja limpo, que nossos pensamentos tenham sido purificados e que nossos desejos sejam santos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Seguindo a direção do Espírito. O homem natural, quando ele propõe fazer uma coisa, ele vai e faz, mesmo que Deus cruze seu caminho, ele tenta vencer aquilo, crendo que ele está fazendo um grande trabalho, uma grande obra. Ele é um homem natural. O homem espiritual, ele propõe fazer algo. Se Deus diz o contrário, ele volta. Ele começa tudo de novo, porque ele segue a direção do Espírito. Não é fácil você querer fazer uma coisa, como Filipe estava no avivamento em Samaria. Vocês vê no capítulo 8 de Atos, e depois Deus manda ele sair dali. Deus manda ele deixar aquele avivamento e ir em busca de alguém. Deus nem disse quem, nem quantos. E ele já tinha uma congregação boa em Samaria.
em Atos 8, batizados em nome de Jesus Cristo, mas ele precisou seguir a direção do Espírito, largar aquele povo e ir atrás da direção de Deus. E ele teve que sair sem saber onde ir. Quando você segue a direção de Deus, talvez Deus não vai dizer para você, siga assim, passe por aqui. Simplesmente ele diz para você fazer. Ele falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não deixou claro para Abraão: você vai para a terra tal. Não. Primeiro você sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí chega a hora de a pessoa seguir a direção do Espírito, ir para o lugar que Deus mostra. E para Abraão chegar lá, você sabe que teve muitos problemas. Ele achou que só ele não era bom, levou o sobrinho, ainda acho que não estava bom, levou o pai morreu, o sobrinho chegou a um ponto que não deram conta os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar, que a briga não estava entre Abraão e Ló, a briga estava entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. É eles que brigam, até que o Ló e o Abraão não brigavam, mas os pastores começaram a brigar, e aí foi preciso uma separação. Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro lado. Abraão estava seguindo a direção do Espírito. Ló, ele não foi chamado como Abraão foi. Isso tudo a gente tem que ponderar e prestar atenção na mensagem e na Bíblia, que Deus chamou Abraão, mas Deus nunca disse para Ló: sai da sua terra, da sua parentela. Deus disse para Abraão. Então Deus não tinha nada a ver com Ló, Deus tinha a ver com Abraão. Agora, Abraão é que sentia a obrigação de cuidar de Ló, de proteger Ló, mas não era o caso de Deus ter chamado a Ló. Tudo isso tem que se ver. A pessoa pode servir a Deus, mas não foi chamado. Um foi chamado, o outro não foi. Eram tudo parentes. Um foi chamado, o outro não foi. Abraão foi chamado, Ló não foi. E se vocês leem a mensagem de Mombrana, o profeta do século XX, Mombrana fala que Ló não era eleito. Quer dizer, tem um que segue a Deus. Se você for procurar a vida de Ló, ele teve uma boa vida, ele teve uma vida limpa. A vida parece promíscua que Ló teve foi depois que ele saiu de Sodoma, que ao invés de melhorar, piorou, porque ele saiu de Sodoma e não era nem para olhar para trás, e a esposa olhou para trás, se converteu numa estátua de sal, e Ló tinha que prosseguir com 2 filhas, e naquele tempo não era como o nosso tempo. Naquele tempo era preservado a linhagem consanguínea, era preservada. Então Ló não tinha como ter filho agora, porque ele foi para uma terra que não tinha ninguém da família. Lá se casavam entre parentes. Você sabe que desde o princípio foi assim. Caim também casou com a sua irmã. E nós vemos Ló acabou unindo com a sua própria filha para trazer filhos que viessem a perseguir Israel. Então a vida promíscua foi depois da saída. Abraão não precisou fazer isso.
Abraão saiu da sua terra, a sua esposa era uma escolhida, ela não olhou para trás, ela não estava iludida com as coisas de Sodoma, com a beleza de Sodoma, o encantamento, aquela fascinação de Sodoma. Havia muita coisa. É como as lojas hoje, é como você ir lá na praça, lá no shopping, e ver quanta coisa que chama atenção. Então, naquele tempo, a mulher de Ló, ela vivia nesta condição. Sua atenção era chamada pelas coisas do mundo. Ela tinha muita coisa que aprendia em Sodoma. Foi por isso que ela tornou-se uma estátua de sal, por isso que ela foi inaproveitável. Não serviu nem para a esposa e não serviu nem para Deus. Se servisse para a esposa, não precisava de Ló viver com as suas filhas para produzir filhos, porque eles casavam entre família, entre parentes. Eles preservavam a linha consanguínea. Nós hoje não somos assim, mas lá era assim, certo? Era a maneira deles poder procriar. Abraão casou com Sara, Sara era sua meio-irmã. Ela era também parente de Abraão, uma meio-irmã de Abraão. E era por parte de pai, e não por parte de mãe. Mas eram irmãos, meio-irmão. É dali que vem o tipo, que a igreja e Cristo. Nós acabamos sendo meio-irmão, porque ele veio para os judeus não receberam e nós entramos no lugar dos judeus, certo? Nós entramos no lugar. Era para os judeus ser o povo, a nação, que já viam como um povo e nação desde do Velho Testamento. Era para prosseguir no Novo. Se eles tivessem crido verdadeiramente em Deus e visse Deus em carne e fossem dirigidos a seguir o Espírito, mas eles não conseguiram ser guiados pelo Espírito, seguir ao Espírito. Por isso eles foram contra Jesus, e Jesus teve que casar com uma gentia. Aí, para Jesus casar com uma gentia, ele teve que ter um novo nome, porque tudo isto você tem que ver na Bíblia. Para casamento com gentil, ele tinha que ter um nome gentil. Jesus não era judeu, mas tinha um nome judeu. Agora, para casar com uma noiva gentia, ele tinha que ter um nome gentil. E por isso ele anunciou esse nome gentil em Apocalipse 2:17 e 3:12. Isto aconteceria nos últimos dias, quando fosse manifestado Deus em carne outra vez. Amém. Seguindo a direção do Espírito. Vocês notaram aqui a vida de Paulo. Queria fazer uma coisa e o Espírito proibia. Muitos de nós, se o Espírito proibindo, passa por cima do Espírito, o Espírito tem que atropelar nós também. Mas Paulo seguia a direção do Espírito. Ele, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O desejo dele era anunciar a palavra na Ásia. E o Espírito Santo falou, não. E quando o Espírito Santo contraria a vontade do homem, você sabe que não é fácil. O Espírito Santo contraria a sua vontade, a minha vontade. Então não é fácil, porque aquilo, a cabeça retrocede, que você não vai seguir mais a cabeça, você vai seguir o coração. E é Deus está te guiando, você quer fazer algo e diz, não é por aí. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, vamos ver se dá certo nós pregar o evangelho ali. Mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu, outra vez. Não tem jeito, você não vai pregar o evangelho aí. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas.
Aí Paulo teve uma visão, e que apresentou-lhe um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, era a direção de Deus. Se ele fosse para aquela direção da Ásia, ele não poderia ajudar o macedônico. Para poder ajudar o povo na Macedônia, ele precisou seguir a direção do Espírito, seguindo a direção do Espírito. E aquilo, tem hora que entristece. Você sabe que o irmão Brana, vamos conversando um pouquinho aqui. Você sabe que o irmão Brana tinha vontade de ir em Israel. Um profeta como o irmão Brana. Eu não tenho vontade em Israel, mas quantos pastores têm vontade em Israel e já foram? Quantos membros de igreja hoje têm facilidade de ir a Israel? E eles estão lá atrás de um túmulo vazio, de um trabalho que Deus realizou entre os judeus e não está com eles mais. Eles estão achando, é um grande lugar para eles visitarem, é muito bom para eles, mas é tudo diferente da vontade do Espírito. O próprio Deus, manifestado no irmão Brana, nós quereríamos assim, o desejo do irmão Brana é o desejo de Deus. E o desejo do irmão Brana ali era do irmão Brana. O irmão Brana tinha vontade de ir a Israel. Não tendo condições, você sabe que aqueles irmãos que pagaram a sua visita a Israel, sua viagem também. Então você vai visitar Israel. Semearam lá milhões de Novos Testamentos e o William Brana ia lá. E o William Brana diz na mensagem, aí o filme O Profeta do século XX, ele diz que o ministério dele seria uma bênção para Israel. Porque ele sabia que ele tendo aquele dom de conhecer os corações das pessoas, aquele discernimento de espírito, aquilo quando ele chegasse em Israel, ele disse, esse tem mesmo, esse é o Messias, e estaria errado. Foi por isso que Deus proibiu. Mas por que Deus não entrou em cena antes e falou para o próprio irmão Brana, diga para esses homens aí não comprar a passagem não, que vai perder tempo, vai perder dinheiro. Deus não falou, Deus deixou que seguisse a sua vontade, a vontade do William Brana, a vontade daqueles pregadores. E eu mesmo estaria ao lado do irmão Brana aquele dia de novo. Se o irmão vai para Jerusalém, eu estou crendo que vai ser uma bênção também. Eu estaria ali para apoiar, mas não era a vontade do Espírito. Ele não estava naquele momento seguindo ao Espírito. Ele foi para Jerusalém e quando chegou no Cairo, o Espírito Santo falou para ele, volte, lá não é seu lugar. Em outra mensagem diz, não é hora, mas não era o lugar dele mesmo, era para ele voltar. Agora pensa bem o que passou pela mente do William Brana. Eu tenho vontade de ir a Jerusalém, eu tenho um ministério que chama a atenção do povo judeu, discernimento de espírito, chama a atenção de todos eles. Se eu for lá, vai ser uma bênção, Deus vai me ajudar. E Deus falou para ele, volte, não vá. Tem hora que Deus contraria a gente, contrariou o profeta, e você não vai lá, volte. Aí o irmão Brana teve que chamar aqueles dois irmãos. Eu não sei como que aqueles irmãos ficaram com o irmão Brana, depois se foram decepcionados. O irmão Brana teve que chamar e dizer, o Espírito de Deus está mandando eu voltar. Como voltar? Nós já compramos passagem, não importa. Agora eu vou ter que voltar do Egito, vou voltar para a América. Não posso seguir até Israel, porque o Espírito me proibiu. É bom seguir a direção do Espírito. É bom. Acho que a gente precisava ter alguns testemunhos disso, né? Seguindo a direção do Espírito. Porque às vezes que eu tenho feito algo,
eu tenho me identificado com aquilo e aquilo tem dado certo, então acho que tem hora que Deus vem e faz uma coisa contrária também, para que a gente possa ser testado. E irmão Branham foi vitorioso em não ir a Jerusalém. Qualquer pessoa podia ir a Jerusalém, menos William Branham. William Branham estava seguindo a direção do Espírito. Nós temos que aprender a seguir a direção do Espírito. E as pessoas dizem assim, eu vou mudar de cidade. Você tem que ter a direção do Espírito. Eu vou mudar de um ministério para outro ministério da mesma mensagem. Você tem que ter direção do Espírito. Agora, se for para mudar de um ministério para uma cidade que nem tem aquele ministério, olha, eu duvido que o Espírito mandaria para lá. Eu duvido. O Espírito está me mandando para um lugar que não tem a mensagem. E você é um ouvinte, você não é um pregador. Você não teve um chamado. Se teve um chamado é diferente. Você tem que ir começar com você mesmo. Mas se não teve um chamado, como vai mudar de cidade? Sair do lugar onde tem reunião para ir para um lugar onde não tem. Então cada um fica no seu lugar. Tem que seguir a direção do Espírito. Tem gente que precisou casar errado para poder ouvir essa mensagem. Porque se eles estivessem naquele casamento certo, eles não parariam para ouvir essa mensagem. Tiveram que errar, falhar, se envergonhar agora. Por quê? Porque não poderiam seguir o Espírito daquela maneira. E talvez tinha um bom casamento, mas o casamento foi destroçando, foi acabando com o tempo, não conheciam a mensagem, e quando chegou a conhecer a mensagem, o casamento já estava arrebentado. E aí conheceu a mensagem, e deu certo. Por que isso? Porque Deus vai trabalhar desta maneira. Porque Deus não salvou a samaritana com o primeiro marido. Porque Ele foi salvá-la com o sexto marido. É a maneira de Deus trabalhar, você não tem que se preocupar. É o tipo de gente que ouviu uma vez. Ela não foi aquele negócio de ficar trocando de marido quando ela ouviu Jesus, não. Ela tinha trocas de marido antes de conhecer Jesus. Quando ela conheceu Jesus, ela parou de trocar de marido. É isso que acontece com cada cristão. Quando ele conhece a Cristo, quando ele conhece a palavra, aí para de trocar de marido, para de trocar de mulher. Vai viver, mas está difícil, você escolheu. Eu sempre digo, eu sei que nós temos aí mensagens de outros pregadores, que esses casamentos assim são casamentos suportados. Em outras palavras, se é um casamento suportado, você não pode deixar isso prosseguir. Tem que parar e começar um casamento que não é suportado, que é amável, que é bom, mas não é certo. Deus vai te honrar mesmo você vivendo num casamento suportado. Que tem que suportar essa mulher, suportar esse marido, suportar esse bebum, suportar essa mulher fumante e desobediente. Suportar. Deus te honra mais você suportando do que trocando de mulher, a menos que fosse, vou viver sozinha, vou viver sozinho. Aí seria diferente. Certo? Vocês estão me entendendo? É porque não é um quebra-galho. Deus não vai pegar aquele consertar fora da Escritura. Deus não pode fazer isso. Agora, se for para viver sozinho, já viver sozinho, não dá. Então vai com essa sirigaita mesmo. O que eu vou fazer? Ela não está com nada, mas o que eu vou fazer? É um casamento que eu vou sofrer o resto da vida, mas eu vou levar. Aquele testemunho que o irmão Branham conta daquela mulher, que ela diz, esta cruz pesada levarei até que a morte livre me faça, não até que apareça um outro homem na minha vida, até que a morte
livre me faça. Então, aquilo o irmão Branham não contou à toa, ele contou porque deve ser a maneira de cada um de nós encararmos o casamento, até que a morte livre me faça. Agora não vai dar veneno para ela, não. Nem para ele, né? Chega que eles já estão envenenados. Chega que já estão mortos. Certo? Chega que estão mortos. Tem coisas que você não entende. Quando você para de obedecer a Deus, você está morto para Deus. Quando você para de obedecer seu marido cristão na palavra, você está morta para Deus. Quando você para de amar sua esposa, conforme a Bíblia diz, você está morto para Deus. Eu estava dizendo esses dias com respeito à minha vida particular, com minha família. Eu disse, olha, minhas filhas, as que já estão fora de casa, elas usariam calça esporte só depois que eu morresse. Então eu disse para uma ontem, eu falei, ó, eu já morri para vocês. Vocês já estão usando? Eu já morri para vocês. Aí não acha bom não, já morri para vocês. Porque não há obediência mais. Elas são subjugadas pelo espírito das trevas, são subjugadas pelo mundo, pela ilusão, por ser uma mulher atraente, sensual, até diabólica, que não tem uma mulher sensual que ela não é diabólica. Ela é diabólica, é o diabo que está trabalhando nela. Então é uma luta que os lares passam. E eu tenho que falar essas coisas no púlpito, eu falo porque as pessoas têm que saber que a minha vida praticamente é um livro aberto perante vocês. O que nós somos, somos. O que a família é, a gente não engana nem os de fora. Fica as pessoas lá longe, não sabem o que nós passamos aqui. Sabe? Sim, eu falo nas pregações, se eles ouvirem todo o CD lá, a hora que chegar esse lá, eles falam, então tem filhos do pastor de calça comprida, de saia curta, não só saia curta, já não é, não só as de fora, as que estão dentro de casa também. Então, o que é, mas quando não obedece, você pode falar, esse pai, a palavra dele já não vale mais nada, a palavra da mãe já não vale mais nada dentro daquela casa. Elas estão com seus saltos, Luís XV, Luís XVII, não sei mais quanto, e você fala, não deve usar isso daí. O médico diz que não pode, porque ela já é torta, mas é teimosa e quer usar aquilo ali. A medicina já diz que não pode. São desobedientes. Agora, tudo isso nós temos escrito na Bíblia. Paulo, pregando a Timóteo, diz que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes a pais e mães, ingratos. Ele não tem gratidão pelo que o pai e a mãe faz por eles, não. Não tem gratidão, são ingratos, profanos. Aí começa a piorar a coisa. Uma pessoa, depois que é ingrata, é profana. Ela já faz contra aquilo que ela não devia fazer contra o pai, contra a mãe, nas suas desobediências. Mas não consegue seguir a direção do Espírito, porque não tem um Espírito para guiá-los, para guiá-las. Falta o Espírito para guiar este povo. Tem que ter o eleito, ele ouve a palavra, se subjuga à palavra. Ele ouve a palavra domina. Você sabe que a eleição te domina, a eleição te conquista, a eleição faz você obediente à Bíblia, obediente a pai e mãe, respeitando marido amando sua mulher. Isso é eleição. Você não pode contar isso com o povo do mundo, porque Deus conta só entre os seus.
Você vai encontrar gente boa lá fora, mas não tem Deus. Você vai encontrar gente calma lá fora, mas não tem Deus. Você vai encontrar você aqui dentro, com a luta tremenda, mas você está atrás de Deus, você quer Deus. Tem uma diferença. Agora você está seguindo a direção do Espírito. Deixa o Espírito trabalhar. Contrariar o William Branham. Eu quero pregar para os judeus. Eu chego lá, faço um trabalho, e Deus então me revela, eu falo o que está na vida deles. Oh, esse povo vai crer em Jesus Cristo. Deus diz, não, volte. Isto é seguir a direção do Espírito. A gente precisa disso. A maioria das vezes a gente segue a direção da gente mesmo, da nossa cabeça. Mas eu gostei, veio com este parágrafo assim, abriu para mim, pregar para vocês. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 18 em diante. E assim pensamos em Moisés, este grande servo do Senhor. Como no seu nascimento, o lugar de seu nascimento, Deus o escolheu para seu trabalho, no nascimento dele. Faz um paralelo. William Branham, lugar de seu nascimento, Deus o escolheu no seu nascimento, no oeste dos Estados Unidos. Deus não pegou um daqui e levou para lá, não. Foi lá, o seu nascimento. Deus não pegou um outro homem de fora e levou para dentro de Israel, não. O próprio Moisés nasce aí dentro, nasce dentro do Egito. O próprio William Branham nasce dentro de Laodiceia. Ele nasceu, viveu, pregou ali dentro. Aí um dia ele teve uma mensagem fora de Laodiceia. Ele disse, eu venho com uma mensagem. A mensagem de Laodiceia, eu estaria fora da vontade do Espírito. Se eu venho com uma mensagem pentecostal. Agora, os irmãos estão lutando para ter uma mensagem pentecostal, eu não sei o que você faz com esse grupo de crentes. Leia a festa das trombetas. Irmão Branham dizendo, se eu venho com uma mensagem pentecostal, isso não daria certo. E nós queremos hoje, dentro da mensagem, fazer um movimento pentecostal para dar certo. Nem o William Branham dava certo. Se você ler essa mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, você vai ver o irmão Branham confessando que ele estava errado para a própria igreja, do que eu tenho feito, esperado, orado para que algo aconteça quando Deus diz, fale. Não tem que orar, tem que falar. Agora, é um paralelo à vida do irmão Branham e você veio com a vida de Moisés. Aí depois você passa para a vida de Josué. E o William Branham teve um ministério de uma forma dupla ali atrás, de Moisés e Josué. E aqui, nos dias da sua manifestação, é uma forma tríplice. Ele teve um ministério tríplice. Então, a gente deve seguir estes acontecimentos da mensagem do profeta. E a vida dele, falando da vida de Moisés, era muito difícil de viver, porque ele é um homem, ele quer vivê-la de um modo, e o Espírito de Deus o guia de outro modo. Que decisões imprudentes, aparentemente, aquelas que ele fez. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Se você pega um homem natural, diz, como é que você larga de ser chamado filho da filha de Faraó para ir maçar barro, rapaz? Que é isso? Que decisão imprudente você fez? Mas é o homem natural que olha isso. Mas você vai em Hebreus 11, Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, para por um pouco de tempo sofrer com o povo de Deus. Porque Moisés tinha revelação. Moisés sabia seguir a voz do Espírito. E você vai olhar, aparentemente, ele fez a coisa errada. E quem é que não quer ser um faraó? Quem é que não queria ser um filho de um presidente da república? Quem pensa em dinheiro, quem pensa em nome, em fama. Moisés não pensou em dinheiro, Moisés não pensou na fama.
Moisés queria seguir a direção do Espírito, seguindo a direção do Espírito. E aqui está. O Espírito, porque ele é um homem, ele quer vivê-la de um modo, e o Espírito de Deus o guia de outro modo. Que decisões imprudentes, aparentemente, aquelas que ele fez, quando com um pé no trono, para ser herdeiro do mundo, e então tomar o outro lado. Você sabe que pensar em um homem natural e político? Eu já estou com o pé no trono, Deus me quer aqui em Brasília. Outro, Deus me quer aqui lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Mas Deus me quer aqui, Deus vai me usar aqui. E Deus não queria Moisés lá com a política. Deus queria Moisés fora. Mas eles pensam, aqui Deus vai me usar porque eu vou ajudar a igreja. Nós vamos construir as igrejas, vai ser muito bom para as igrejas. Vamos defender as igrejas, estando nós aqui no Senado. E a igreja, você fala com a igreja, tudo é natural. Oh, glória! Tudo natural. Moisés estava ali dentro com o pé no trono. Quando ele viu diferente de Faraó. O problema é quando você não vê diferente, você fica ali. Mas o dia que você vê diferente, você tem que sair. Você tem que sair. Seja para o bem ou para o mal. Você tem que sair. Porque você viu diferente. Moisés não podia ficar ali vendo um jeito, sendo que Faraó via de outro. E aqui está. Quando com um pé no trono para ser herdeiro do mundo, e então tomar o outro lado, tornar-se um exilado ou um vagabundo. Ele é para ser o faraó. Esse faraó morre e eu vou ser o faraó. Moisés sendo um faraó. Ele diz, não, eu quero ser um exilado. Vou fugir daqui. Vou sair do Egito. Algo eu vou fazer que eu vou sair daqui. Eu não posso ficar aqui. Você tem que ver. Você não pode ficar no mundo. Você não pode fazer a coisa errada. Você tem que sentir um chamado diferente. O mundo olha de um jeito. Você, quando passa a ser cristão, você olha de outro jeito. O mundo olha, as mulheres do mundo olham de um jeito. Mas quando você passa a ser uma mulher cristã, você olha de outro jeito. Faraó olhava de um jeito. Moisés olhava de outro jeito. Não dá certo, pois você não dá certo no mundo. Moisés não dava certo no Egito. Aleluia. Aparente e mentalmente seria uma coisa insensata. Moisés, você está fazendo uma coisa louca, tirando o pé do trono, você vai ser o próximo faraó. E agora você vai fugir, ser um exilado, um vagabundo, sair do Egito? Parágrafo 19, como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas encontramos uma grande lição aqui, que homens que seguem o Espírito são insensatos ao mundo. Se você segue o Espírito de Deus, você é um insensato, é um louco. O insensato é um louco. Você é um louco para o mundo. Porque você está seguindo diferente, como pode você no mundo que tem hoje, seguir diferente, como pode no mundo que tem hoje, cheio de saia curta, a mocinha pegar o caminho de Moisés, fazer uma escolha, não vou vestir como o mundo, não vou calçar Luís XV, nem 17, nem 20. Vou fazer minha escolha, vou ser uma cristã. Não vou cortar mais meu cabelo, vou ser uma cristã. Para o mundo, ela é insensata, ela é louca. Para Deus, ela é sábia. Mas encontramos a lição, vamos aprendendo aqui. Que homens que seguem o Espírito são insensatos ao mundo, pois são de outro reino. Você pensa que eles não pensam que eu fui um louco, um insensato de sair de Goiânia? Eu fui um doido.
Como você pode sair do meio de 300 pastores, naquele tempo era 200 e pouco, depois passou para 400, hoje já deve estar quase 1000. Como você pode sair do encontro de pastores para viver isolado, uma vida sozinho? Mas eu tenho uma mensagem a entregar, eu estou vendo diferente. Não adianta eu ficar no meio de vocês, eu vou enfermar vocês, eu vou atrapalhar vocês, eu tenho que ir embora. Eu enxergo diferente, eu estou vendo diferente. Moisés podia dizer, eu não posso ficar aqui, eu poderia ser um grande homem aqui, eu poderia ser um grande pregador, mas não, eu tenho que ir embora. Então, ao invés de ser grande, você é um fugitivo, um exilado. Por amor à palavra, quando eu vi a abertura da palavra, quando eu vi a era terminar, quando eu vi o Cordeiro fora do trono, quando eu vi o novo nome, eu não tem jeito, eu tenho que sair. Tenho que sair. Eu não estou vendo igual Faraó. E por isso eu tenho que dizer, as pessoas que não veem igual eu vejo, têm que sair também. Você pensa que não? Tem que sair, e nós vamos chorar por elas, sentir por elas, mas elas têm que sair, irmão. Elas não podem ficar no nosso meio vendo diferente. Elas têm que sair para o bem-estar delas. Elas têm que sair, porque elas estão vendo diferente. Moisés viu diferente de Faraó. A gente atrapalha os outros. A gente tem que formar o grupo da gente, fazer aquilo à parte. Se Deus te chamou para fazer algo, vai. E se não foi Deus, foi o diabo, vai também. Que é assim, tem hora que a gente pensa que é Deus que chamou, e não é Deus. Não tem uma mensagem para entregar. Não passa daquilo que o outro já entregou e acha que tem algo. Mas eu fui um louco para o povo de Goiânia, para os pastores, e até hoje sou um louco. Mas eu tenho uma mensagem, a mensagem que o irmão Brana pregou, que eles nunca pregaram, e me prove que pregaram. Eu estive 29 anos lá, me prova que pregaram o que são os trovões, o que é a terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome. Me prova que pregaram, nunca pregaram. Eu estava vendo diferente, eu tive que sair. Eu não saí maldizendo o pastor Joaquim Gonçalves, eu saí dizendo o bom trabalho que ele tem feito, porque eu tenho que honrar a quem merece honra. Eu tenho que ver dentro da Bíblia, eu tenho que ver dentro da mensagem o que aquele homem fez, que está cumprido dentro da mensagem. E ele fez, ele evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Ele fez o trabalho. Mas quando chega a hora da mensagem da meia-noite, eles não conseguiram ver. E aí tivemos que sair. E éramos melhores? Não. Moisés era melhor? Não. É a eleição que te tira dali. É a eleição. Você tem uma mensagem, seguindo a direção do Espírito. Eu não estou aqui para causar problema no ministério dos outros. Eu estou seguindo a direção do Espírito. Eu não estou dizendo para os membros passarem para o meu lado. Os membros que me ligam, eles vão ser testemunha a meu favor. De toda parte do Brasil. Quando eles me ligam, eu digo, fique aí com o seu pastor. Eu não posso te visitar. Eu não posso ir aí te dar ceia. Fique aí, você tem um pastor na cidade, fique aí. Mas eles começam a ver também diferente. Eles começam a ver, meu pastor não está vendo tudo isso daí. E eu estou vendo. E o meu pastor está falando contra os CDs. E eu não aguento escutar isso daí. Aí pronto, tem que sair. Esse é o problema da saída dos membros. Não é porque eu tenho ensinado eles sair, não. Eu mando eles ficarem. Eu sempre tenho dito para eles, fique aí, dizima para seu pastor. Tem testemunho de gente que quis ficar conosco e vem ainda para ficar conosco, mas eu disse, fala para ele ficar com o pastor. pastor dele pagar dízimo lá e ficar quieto lá.
Chega lá, não consegue ter alimento e começa a escutar alguma coisa contra, pronto. Não aguenta. O Moisés começou a ver, Faraó, você olha nesse povo, você está rejubilando, dizendo, meus escravos. Olhava pela mesma janela, mesmo povo, meus escravos. Eu domino sobre todos eles. Eles têm que me respeitar. Na marra. Moisés olhava pela mesma janela. Diz, não, Faraó, você está enganado. Esse povo é eleito de Deus. Esse povo vai ter que sair das suas garras. Esse povo vai ter que sair do Egito. Esse povo vai ter que sair das denominações. É só você ver a mensagem do jeito que ela é. Você vai ter que sair do Egito. Tem que sair das denominações. Você, quando viu o batismo em nome de Jesus Cristo, viu um só Deus, você diz, eu não vejo como Faraó pentecostal. Eu não vejo como Faraó das outras igrejas. Eles vê 2, 3, eu vejo um só. Eu não posso ficar mais, eu tenho que sair. Vou sair para o deserto. Vou pagar o preço no deserto. Mas eu chego a Canaã. Aleluia. Pois que homens que seguem o Espírito, aprendemos uma lição. Homens que seguem o Espírito são insensatos ao mundo, pois são de outro reino, guiados de outro modo, guiados pelo Espírito. E Deus, deixe que eu seja, e todos vocês, que sigamos a direção do Espírito, indiferentes, vigiando a promessa de Deus, esperando que se cumpra. Tem coisa que você vigia a promessa, esperando que aquela promessa venha a se cumprir, e aquela promessa está cumprindo junto com você. Hoje você deve ser agradecido a Deus pelo que Deus tem te mostrado. Já não é questão mais do pregador. Se alguém falar para você, já não é questão mais do Osmar. Diz, não, é eu que creio desse jeito. É eu que creio, é eu que aceito assim. É você que decide, não é o outro que vai falar, que vai te convencer. Você tem eleição, você responde por si mesmo, você já tem maturidade. Você não é um cego sem luz, você é um cego que agora recebeu a luz e passou a enxergar. Eu era cego, mas agora vejo. Eu era cego, eu não via o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não via um só Deus, eu não vi o batismo em nome de Jesus Cristo, mas agora eu vejo. Eu era um cego, eu não via que Laodiceia tinha acabado, que o Cordeiro tinha saído do trono, eu não via que Deus tinha novo nome, eu não via Deus encarnado em um homem, mas agora eu vejo. Eu era cego, eu não via a vinda do Filho do Homem no monte pôr do sol. Aquela é a sua segunda vinda, é o início da segunda vinda. Começa com aquela aparição e chega até concretizar o rapto. Mas ele veio ali no monte pôr do sol. Eu não via que ele tinha vindo, mas agora eu vejo. Não tem jeito de mudar isso. Não é alguém que me fez ver, eu vejo. Você vê. Aquele ceguinho de São João 9 era ceguinho de nascença. Quando ele foi curado, ele testificou dentro da sua igreja para seus pregadores. E eles chegaram a dizer: você quer fazer de nós um do grupo dele? Mas o ceguinho convencia cada um, cada palavra que ele falava, ele convencia, ele sabia. Eu respondo por mim mesmo. Vai lá perguntar para o pastor. Eu vou lá ver se isso é verdade. Não, o ceguinho, é verdade, eu creio. O ceguinho creu. O nosso problema muitas vezes é querer perguntar para o fulano, para o Beltrano, que não sabe nada, que não teve um encontro com o Espírito Santo, que não foi guiado pelo Espírito Santo. E agora você tem sido guiado, você está em direção, guiado pelo Espírito Santo. Amém? O parágrafo 20, para nós encerrarmos aqui: como fui com Moisés, assim serei contigo. E assim, isso é justamente o que Moisés fez. Faraó leu as mesmas escrituras que Moisés leu. Agora vocês veem. Que escritura? Irmão Branco está falando coisa que você tem que ver agora.
Faraó leu a mesma escritura que Moisés leu. Só que Faraó as olhou de outro modo. Moisés olhou o mesmo povo que Faraó olhou. Faraó os viu como escravos e como trabalhadores em barros. Moisés os viu como chamados e eleitos. É a forma de você pegar e olhar. Aqui o irmão Brana vai entrar no 21, eu preciso ler isso também. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Que a pessoa, como precisa entender, cada um vê de um jeito, as pessoas olham na Bíblia e vê 2, 3 deuses. Ou vê um Deus e vê um filho à parte, sendo outro. Mas quando você olha na Escritura, você vê como o profeta viu. Você nunca leu que o profeta diz que o pai e o filho são 2. Mas você também não lê na Bíblia que são 2, são 1. Mas você vai encontrar os faraós, os teólogos de hoje, dentro da própria mensagem, quem andou com o irmão Brana, quem não andou, e hoje anda testificando mensagem de quem andou com o irmão Brana e não testifica a mensagem do irmão Brana. Eles pregam o evangelho, quem andou com o irmão Brana. Você tem que pregar o evangelho que Brana pregou, a mensagem que Brana pregou. Isso é o que é importante. Olha, para encerrar, é assim que eu quero ver a igreja do Deus vivo, não um grupo de fanáticos ou exilados, mas como os eleitos de Deus, que eu possa dar minha vida, como Moisés fez, por esta grande igreja e pela causa. Amém? Como que você vê? Eles lêem a mesma mensagem. Moisés via de um jeito, Faraó via de outro, a mesma escritura. Hoje nós lemos a mesma mensagem do profeta. Você encontra o cordeiro fora do trono para revelar os selos, eles leem a mesma mensagem e dizem, ele está no trono. A mesma mensagem. Não tem revelação daquilo que se lê. E o irmão Brana diz, não pode revelar os selos sem que termine as eras e a intercessão. É o irmão Brana que diz, não pode revelar os selos, tem que terminar as eras, a intercessão, para poder revelar os selos. Leia a brecha, o primeiro selo, é os livros que mais esclarece sobre isto. Leia sobre o novo nome, 132, do primeiro selo, da primeira tradução de Goiânia. Lê, para você ver. Ele tem novo nome, seria revelado nos trovões. Irmão Brana mesmo diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Pergunta-se resposta número 478. O desvelar de Deus, 373 a 378, ou 273, 278. Leia para você ver. É o que encaixa. É seguindo a direção do Espírito. Hoje a mensagem que segue a direção do Espírito não pode dizer que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome. Não pode, isso não é seguir a direção do Espírito. Isso é seguir homens que não têm o Espírito Santo. Porque a direção do Espírito é o que o irmão Brana diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então foi. Eu não tenho que ficar perguntando mais nada. O que são os trovões? Irmão Brana diz, Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Então ele já está dizendo o que são os trovões, onde os trovões foram revelados. Foi o irmão Brana que disse, o novo nome, HM, faz parte do nome de Deus. Se você procura HM, não encontra no nome hebraico, não encontra no nome grego, não encontra no nome latim, não encontra no nome português, então você tem que encontrar em Brana. HM faz parte do nome de Deus, porque é Deus com novo nome, é Deus encarnado. O irmão Brana diz, foi 3 mensageiros que vieram do céu, um deles era Deus mesmo. Pai Celestial, continue nos ajudando, Pai, com a luz da sua palavra, e que o seu povo cada dia receba mais luz para andar e ser guiado pelo Espírito. Eu sei que o Espírito nos guia a ficar sozinho, Senhor. E eles ficam preocupados. Como que esse povo fica sozinho, sem pastor por perto? Senhor, eles não sabem que é o Espírito que os tem guiado a crer na palavra,
a crer na mensagem. Ajuda este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém.